morte e choro ali não haverá, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos na luta. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui, porque, como eu tinha dito para os irmãos, né, esse ano foi um ano tão difícil para mim, que quando a gente pensa, né, que a pandemia está melhorando, e aí a gente sofre perca na família, então isso abala muito a gente, né? E eu fiquei um tempo que parecia que eu não ia aguentar, mas o Senhor tem a hora certa, né? De nos dar vitória, né? Então, Ele tem sido na minha vida, e quando parecia que eu estava, né, tão abatida, eu sempre clamava ao Senhor, e eu agradeço também as orações dos irmãos, que eu sei que os irmãos têm orado, né? Não esquece de estar orando por mim. E Deus tem dado vitória, né? Então, nós muitas vezes nem percebemos o trabalhar de Deus, né? Segunda-feira de manhã, eu pedi oração, né? O pastor orou por uma menininha que ela é filha de uma amiga da minha neta, e a menina estava bem mal, a mãe estava muito aflita, né? E aí hoje eu postei a foto da menininha, para a honra e glória do Senhor, a menininha já fazendo coraçãozinho com a mãozinha, né? Então, é sinal que Deus ouve as nossas orações, né? Que Deus é conosco, né? Que Deus não tem desamparado a nossa vida, né? E eu agradeço a Deus também, porque semana passada o meu filho viajou. E ele nunca faz isso. E no dia que ele viajou, ele já tinha até chegado aonde ele ia. E aí ele falou assim para mim: ora pelo seu neto. Eu falei, né, estranho, porque eles, quando acontecem as coisas, eles ficam com medo de contar para mim, né? Ninguém conta para mim. Eu só fui saber depois que o meu neto ficou muito mal, né, e estava internado. E ele tinha marcado já essa viagem, né? E ele falou para orar, e eu achei até estranho, mas eu falei, eu sempre oro por toda a minha família, eu oro por todo mundo, né? E Deus é tão maravilhoso que ele está em casa, e a minha neta, ontem à noite, ela estava falando para mim que eles estão muito felizes, porque ele foi internado com a diabetes muito alta, e a glicemia dele já está normal. Ontem ela falou para mim. Então, o nosso Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, como diz a palavra do Senhor, né? O nosso Deus não falha. O nosso Deus está sempre presente na hora que nós precisamos, nos momentos de angústia, nos momentos tristes, nos momentos alegres, Ele está sempre conosco. Então, eu quero meditar, queria cantar um hino, né? Eu não sei, eu vou cantar meio baixinho, porque eu estou com um problema na minha voz, né? Sinto muita falta, né, de estar com as irmãs, mas a minha garganta, né, não tem me ajudado, né? Mas eu queria cantar um hino antes com as irmãs, me deu vontade de cantar. Então, se os irmãos sabem, me ajude, que eu vou cantar o hino 459. Se alguém tiver com harpa e quiser me ajudar, eu vou cantar meio baixinho para não forçar, para ver se eu resisto, né, de cantar até o fim o hino. Que diz assim: as firmes promessas, que as promessas do Senhor, como eu disse, não falham na nossa vida, né? Então, 459, Deus me ajude a cantar. De Deus muito firmes são as promessas, firmes que têm ação, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos,
nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem perto, que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Pai Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus, você crê nessas promessas para a sua vida? Glória a Deus, o Senhor tem promessa para a nossa vida, né? Por isso que nós estamos aqui e nós temos que crer e não duvidar, né? Amém, irmãos? Eu vou meditar com os irmãos sobre a cura de Naamã. Tentei achar outro, mas eu estava meditando aqui na cura de Naamã, e todos conhecem, né? Até as crianças, né, já cantavam 7 mergulhos no Jordão, né? Naamã foi curado, né, por 7 mergulhos no Jordão, né? Bem conhecida essa palavra que está em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vemos aqui, eu vou ler conforme eu vou falando aqui, eu vou ler com os irmãos algumas partes aqui, porque nós vemos aqui, começando do versículo 1, nós vemos aqui que Naamã, ele era comandante do exército sírio, né? Um homem muito estimado, um homem amado aos olhos dos seus mestres, né? Dos seus servos, porque ele era um soldado valente. Só que ele sofria de uma doença, né? Ele sofria aqui falam mal na pele, mas esse mal na pele era uma lepra que ele tinha, né? Até eu fico pensando, né? Os leprosos naquela época, eles não podiam ficar, né, junto, né? E Naamã continuava, né? Como ele era muito conceituado, e daí isso nos mostra que podemos ter todos os tipos de talentos e poderes. Ele era um homem poderoso, né? De posição, mas nós podemos ter toda a posição, nós podemos ser bem-sucedidos, as pessoas podem nos apreciar. No entanto,
se nós temos um problema, né, que é difícil, pode ser, né, pode ter muito dinheiro, pode ter o que for, né? Se aí a pessoa, e ele tinha esse problema, né, com ele, né, que era um problema que era um problema insolúvel, né? Porque naquela época era um problema que era incurável, né? Porém, nós vemos que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus, né? Deus trabalha de maneira que muitas vezes nós não entendemos, né? Ninguém entende a maneira que ele trabalha. E aqui, na vida de Naamã, nós vemos que a cura de Naamã foi aberta por uma menina judia, né? Que eu vou ler aqui com os irmãos aqui. Num dos ataques, o versículo 2 diz assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Aí um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, é por isso que eu falo, né? Deus tem cada propósito que às vezes a gente não entende, né? Os propósitos de Deus. Eles podiam levar qualquer um, né? Mas foi levada aquela menina, né? Que foi levada lá, e aí que foi aberta, né? A porta da cura dele, né? Aí surgiu, e aí ela surgiu, né? E que Naamã consultasse o profeta. Então, aí vemos aqui que, de acordo com o texto, nós vemos que ele foi, né, para falar com Eliseu. E Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ele ficaria completamente curado da sua doença. Quando o Senhor manda, nós temos que obedecer, né, irmãos? Primeiro, o caminho para Deus é o caminho da humildade. É a primeira coisa, né? Deus age na simplicidade. E não era o que acontecia com Naamã. Não era o que acontecia com ele, ele era arrogante, né? A única coisa de que precisamos é reconhecer e se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que está lá em 1 Pedro 5,16. Né? Nós temos que ser humildes na presença do Senhor, né? Entender a maneira que Ele tem para trabalhar. Muitas vezes perdemos a bênção por ser arrogantes, por não acreditar muitas vezes no que Deus determina para fazer, né? Isto queremos fazer muitas vezes do nosso jeito. Nós não entendemos muitas vezes o trabalhar de Deus, né? Deus determina do jeito. Nós vamos ver aqui, né? Que arrogância aqui quer dizer não ter interesse de ouvir as opiniões dos outros, é ser orgulhoso. E Naamã aqui, né, tudo indica que ele era uma pessoa orgulhosa, né? Em Gênesis 26, verso 5, diz assim: pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos, e é por isso que Abraão foi em tudo abençoado, porque ele obedeceu a tudo que o Senhor mandou, né, falar com ele. Mas Naamã saiu irritado quando Eliseu falou com ele. Não gostou. Ele não gostou porque quando ele foi falar com Eliseu, ele queria, na ideia dele, ele ia chegar lá, Eliseu ia receber, ele achava que Eliseu ia sair, ia receber, ia pôr a mão na doença dele, ia fazer oração ao Deus dele, e daí ele seria curado, né? Ele saiu pensando nisso, né? Então, ele tinha decidido como que Deus deveria fazer. E não somos nós nunca que decidimos, né, o que Deus tem para fazer por nós, não somos nós que decidimos. Então, sabe, existe pessoas que oram
já imaginando como vai acontecer. E murmura se não sair como ele pensou. Nós queremos muitas vezes do nosso jeito, né? Nós queremos rápido, nós queremos no nosso tempo, e não é assim, né? Deus tem os tempos certos de nos dar vitória. Deus sabe como agir nas nossas necessidades. E não somos nós que decidimos nada. Deus é soberano. Não vamos cometer o erro de ficar com raiva, de reclamar, de murmurar das intenções de Deus para o que devemos fazer. Lá em Provérbios 3, verso 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então, quem somos nós para apoiar na nossa própria inteligência, né? Nós temos um Deus que é soberano, né? No verso 12, aqui, no verso 12, diz assim: além disso, por acaso, isso daqui é Naamã falando, além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Oh, meu Deus. Olha ele determinando, né, o que ele queria fazer, né? Ele achava que os rios lá na Síria, né, eram os melhores rios. E por que então ele mandou que ele fosse se lavar lá no Rio Jordão? Ele achava que era muito inferior, né? Então, nós vemos que Naamã, os rios de Damasco ele achava que eram os melhores, né? E ele queria substituir, ou seja, fazer o que ele queria. Quem somos nós para substituir o que Deus quer fazer, né, irmãos? Ele queria substituir. E será que se ele substituísse, ele ia ser curado? Ele não ia, porque ele não estava obedecendo às ordens de Deus, né? Então, nós temos que aprender, né, a vencer os obstáculos. Então, eu falo, né, não desista dos seus sonhos. O que o inimigo quer é que você enxergue somente os problemas, colocando obstáculos. Vamos ver o que dizem em Números 13, 27. Olha aqui os obstáculos que sempre aparecem. Aqui foi quando Moisés mandou eles irem sondar, né? Lá mandaram eles irem sondar a terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas, que eles trouxeram umas frutas de lá, né? Mas colocaram os obstáculos, dizendo que a cidade tinha muralhas, que tinha gigantes. Então, arrumaram uma porção de obstáculos, né? Então, aparece, Deus tinha prometido para eles. Então, não ia ter obstáculos para impedir, né? Só que eles colocaram obstáculo. Isso reflete a falta de fé, a falta de confiança em Deus e em suas promessas. Nós sabemos que conquistar as promessas de Deus é para quem decide andar por fé e não por vista, não por aparência, como Naamã, que ele queria ver o rio que era mais bonito, que era melhor, né? Então, né, nós andamos por fé e não por aparência, né? Porque nós vemos aqui, ó, Naamã via que os rios Farpar e Abana eram melhores, isto aos seus próprios olhos, era tudo o que ele via. A dúvida se transforma em incredulidade e transforma em murmuração. Vamos ler Números 14, verso 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. A murmuração deles. Deus já tinha prometido para eles, né?
Desde que eles saíram do Egito, Deus tinha prometido para eles. Mas olha a murmuração. Uns colocam um obstáculo, outros murmuram. Então, e hoje em dia também, né, sempre há, né? Sempre acontece muitas vezes isso, né? Se Deus não faz tudo na hora certa, né? Eu estava lendo umas frases lá que dizia assim, que hoje em dia tudo agora é no micro-ondas, tudo é comida congelada, e daí o povo quer fazer com Deus dessa maneira também, quer tudo na hora certa, quer tudo na hora, né? E é verdade mesmo, né? Isso daí hoje em dia é tudo rápido, e acho que Deus tem que agir do jeito que a pessoa quer, né? E não é assim. Então, eles aqui, esse povo que murmurou, eles morreram no Egito também, né? Eles morreram, os descendentes deles que entraram na terra, porque eles foram tão rebeldes, né, que eles acabaram não entrando na terra prometida também, né? E Eliseu prometeu para Naamã que ia ser curado, fazendo o que ele tinha ordenado. Se Deus ordena alguma coisa, nós temos que obedecer e saber esperar, né? Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, que na hora certa o Senhor sempre dá, o Senhor não falha. Então, Eliseu tinha prometido para ele. Então, nós precisamos crer, sem duvidar, pois é só assim que nós vamos receber, né? Pois assim seria efetuado o milagre que o Senhor promete na nossa vida, será efetuado. Às vezes ficamos indecisos e, de alguma maneira, o Senhor nos confirma. Veja que os empregados de Naamã, eles tiveram que falar com ele. Vou ler aqui o verso 13 com os irmãos, que diz assim: então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Né? Ele estava dizendo assim, ele podia ter pedido uma coisa muito mais difícil para ele, e fosse o que fosse, só porque ele tinha prometido que ele ia ser curado, ele ia fazer, mesmo que fosse uma coisa difícil, né? E como ele estava resmungando para ir, né, mergulhar lá no tanque, né? Então, Deus prepara sempre, né, uma maneira de fazer com que a gente confie no Senhor, né? Ele preparou aqui os empregados dele, né, para falar com ele, né? E aí, você tem buscado a Deus por um milagre? Então, aqui nós vemos, não deixe que o inimigo, de alguma maneira, coloque dúvidas para impedir a sua bênção. Não deixa de jeito nenhum. Ore ao Senhor. E para crédito de Naamã, ele desceu ao Jordão. Ele seguiu as instruções e a sua carne foi restaurada. Depois que ele mergulhou 7 vezes, porque ele teve que obedecer, porque se ele não mergulhasse, não obedecesse, não fizesse conforme o profeta tinha falado, ele não ia receber a bênção, né? Nós não recebemos a bênção porque muitas vezes nós não estamos agindo, né, como o Senhor quer, porque o Senhor nunca mudou, né? O Senhor continua o mesmo na nossa vida, né? Deus tem promessa para a sua vida, talvez tenha obstáculo que você precisa romper e se humilhar, ouvir a palavra, ouvir mensageiros de Deus e, claro, agir como o Senhor instruiu. Como o Senhor instruir, nós temos que agir, né? Porque depende da nossa ação. Porque se ele não fosse, ele não seria curado. Ele teve que agir e obedecer, né? Vamos obedecer em tudo ao Senhor e buscar com fé, né? Como o Senhor instruiu e com fé para receber a vitória. Então, irmãos, não deixe passar a oportunidade. Veja o que o Senhor requer de você. Ore, pois a oração é a chave da vitória. Eu estou já encerrando, e para obtermos a direção de Deus em tudo, na nossa vida, é através da oração,
de mantermos a nossa intimidade com o Senhor em oração. É necessário, irmãos. A gente acha muita falta, né, dos irmãos, eu não sei, mas quem não trabalha, faça uma forcinha de segunda-feira e sexta-feira. Quem não pode, quem trabalha, não dá para vir de manhã, tem a oração. Deus tem bênção, tem muitas bênçãos para a vida dos irmãos. E a gente vê, né, que precisa ter mais união, né, nas orações. E de manhã nós temos a oração. Quem não trabalha, acorda um pouquinho mais cedo e venha, tão pouquinho tempo, mas nós vemos o Senhor operar maravilhas, como eu disse para os irmãos. Nós oramos segunda-feira por aquela criança, no outro dia a criança já estava espertinha. Então, Deus tem bênção para a vida de cada um de vocês. Nós precisamos nos esforçar mais, porque é tempo de acordarmos, irmãos, é tempo de despertar e buscar ao Senhor. Vamos acordar mais cedo e vir um pouquinho. Até que nem eu falei, né? Não é nem uma hora, é bem pouquinho tempo que a gente fica aqui orando, mas é tão maravilhoso a gente participar da oração. Então, de segunda-feira e de sexta-feira, 7 horas, o pastor está aqui, seja com alguém ou seja sozinho, ele está aqui na oração. Então, quem puder, acorda mais cedo e vem participar da oração. E quem não pode, na sexta-feira à noite, vamos nos reunirmos, porque a oração, né, a união, como tem um ditado que diz que a união faz a força, né? E o Senhor opera, né? Se nós ficarmos unidos em oração, o Senhor tem muitas bênçãos para esta igreja. Então, veja, você está perto, mais perto do que você imagina das vitórias que Deus tem para a sua vida. Então, creia no Senhor, irmãos, que Deus tem a vitória e a vitória está perto. Às vezes está faltando só um pouquinho mais de oração para receber a bênção que às vezes você está esperando no Senhor. E para encerrar, eu quero ler o Salmo 70 e o verso 14, que diz assim: eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Amém, irmãos? Vamos exaltar o nome do Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos.